problemas mais comuns que a gente enxerga aqui nessa questão, o primeiro que tem aqui, que foi apontado, é não resolver um problema real. Na verdade, o que se comenta é assim, você pensa numa solução, né? Você tem uma solução, então, exemplo, inteligência artificial, que até muita gente comenta. Hoje tem inteligência artificial. Qual que é o problema que eu posso resolver com inteligência artificial? Então a solução fica buscando um problema, quando na verdade é o inverso. Você começa com um problema para depois você partir para uma solução. Então, pensar de uma maneira inversa não ajuda a entender uma solução real para um problema real. Aí o que vai acontecer? Você pode ter uma solução maravilhosa, mas o problema não existe. Se o problema não existe, as pessoas não compram. Então a grande questão é essa. Então você primeiro pensar numa solução, ao invés de você se concentrar no problema, isso transforma a sua startup em algo vazio. Um outro problema é ficar preso ao que se chama a ideia comum. O que é essa ideia comum? São ideias que o tempo todo surgem nas rodadas de negócio, nas aberturas, né? E vira e mexe, as pessoas aparecem lá, eu tenho uma ideia, eu quero propor uma solução para isso. O que acontece? Muita gente pensa a respeito e provavelmente é um problema real de mercado. Agora, a grande questão não é que o problema é real de mercado, ele já não é mais aquele inicial ali de ser um problema real. O problema é real. Só que as pessoas acham que a solução aparentemente é fácil de resolver, quando na verdade a solução ela exige, né, uma reestruturação, ou seja, são questões mais de fato estruturais, como por exemplo, você tentar fazer uma solução para um comportamento da sociedade. Dificilmente você vai conseguir ser maior do que um comportamento da sociedade. Vamos dar um exemplo. Nós passamos pela Covid recentemente e as pessoas elas não estavam acostumadas a usar máscaras, por exemplo, certo? Né? E como você pode observar, passada a Covid, as pessoas, na maior parte absoluta das vezes, abandonaram as máscaras, né? Então, olha que interessante. Culturalmente falando, se você pega, por exemplo, os japoneses, eles estão acostumados a usar máscaras, mesmo antes da pandemia, quando estão apresentando sintomas gripais, tudo mais, é uma questão cultural. Se a gente pegar aqui no Brasil, isso não é uma realidade. Hoje é pouco observado isso. Então, se você tentar criar uma solução para isso, está esbarrando numa questão estrutural, numa questão comportamental. Provavelmente vai ser difícil solucionar. Aqui é importante deixar claro que não é que é impossível, mas é o que a gente chama da ideia comum. Todo mundo aparece com aquela ideia, todo mundo tenta resolver aquela ideia porque acredita que é fácil resolver. Algumas questões são muito simples, por exemplo, né, você tem aí o sistema de entregas, né, então tem um monte de gente dando soluções fantásticas para sistemas de entregas, sempre acreditando que o sistema de entregas é algo simples para resolver. Só que se esquece que o sistema de entregas ele tem uma questão estrutural tão grande como, por exemplo, trânsito, violência, assalto, roubo, um conjunto de variáveis não controláveis, a pessoa estar ou não estar no local, endereços incorretos, horários, desvios de setor, questões climáticas, ou seja, as questões logísticas, por exemplo, elas não são fáceis de resolver. Então, você tem ideias que muita gente pensa a respeito, e aqui vem até uma questão da experiência de se observar diversas ideias e que todo mundo acha que consegue solucionar, mas que na verdade, por ser uma questão estrutural, a solução ela para vir ou vai demorar um certo tempo, ou nesse momento ela não está preparada, ou ainda está distante da realidade. Você cai nessa ideia comum, né? Nos Estados Unidos as pessoas até falam assim que é o tar pit, é como se fosse aquele poço de piche. Você cai no poço de piche e não consegue sair. E tem mais gente vendo, acaba vindo, né, observar aquilo, cai de novo no piche, fica um monte de gente. E quanto mais gente tem, mais gente vem e fica preso àquela ideia, aqueles conjuntos de coisas, né? Então até eu participante aí como investidor, como hub e tudo mais, de fato eu observo isso o tempo todo, de gente sempre apresentando ideias muito repetitivas, que todo mundo já abordou, já explorou, mas não tem a solução real para essa questão, né? Na sequência,
a gente tem esse outro problema que é você não avaliar a ideia. E eu vou mais além, eu já vou na sequência, que são os dois extremos, tá? Da mesma forma que você não avalia a sua ideia, você fica esperando a ideia perfeita. Os dois extremos não podem ocorrer. São os problemas mais comuns na hora de desenvolver a ideia. Quando você não avalia se a sua ideia, você não observa a sua ideia por uma ótica externa, né? Você não tenta observar de longe a sua ideia, como é que é, se ela tem um mercado real, se você compraria, se essa ideia ela tem potencial. E da mesma forma também, ficar esperando uma ideia perfeita, dificilmente vai acontecer. Esse é o tipo de comportamento das pessoas que não empreendem. Elas ficam o tempo todo esperando o ideal, quando na verdade o ideal não existe. O ideal é você fazer. O ideal é você construir.